Olá, que bom ter a companhia de todos aqui para nossa conversa. Hoje sobre saúde, bem-estar, né? E como retomar as rédeas do nosso corpo. Antes da gente mergulhar fundo no assunto de hoje, aquele lembrete rapidinho, sabe? Se você curte o que a gente faz, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, olha, ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e, claro, você não perde nada do que vem por aí. Combinado? Hoje o papo é sobre algo que, nossa, frustra demais muita gente. Aquela dificuldade que não passa de perder peso, sabe? Mesmo fazendo dieta, se exercitando. A gente ouve muito aquela história de, falta força de vontade, mas será? Será que é só isso mesmo? Então, nós recebemos um material muito interessante, baseado em pesquisa científica, que foi fundo nisso. Investigou a ligação que é surpreendente para muitos entre o estresse crônico, esse do dia a dia, sabe? E o controle do peso. A nossa missão aqui hoje é, investigar juntos como isso funciona por dentro. Entender os mecanismos, né? Como que o estresse pode, quietinho, sabotar todo o nosso esforço para ter uma vida mais saudável. Vamos desembrulhar isso. É por aí mesmo. É uma relação, muito mais complexa do que parece, sabe? Não é uma continha simples de caloria que entra e caloria que sai. O estresse crônico, ele dispara uma cascata de reações no corpo. Hormônios, fisiologia, um monte de coisa. Vamos entender direitinho como o organismo reage quando está sempre sob pressão. Pois é, porque é muito comum pensar, né? Se eu não estou emagrecendo, devo estar comendo escondido, ou o meu exercício não está bom o suficiente. Mas esse material que a gente viu coloca o estresse crônico como um ator principal aí. Como que ele age assim nos bastidores? Olha, o centro de tudo é um sistema que a gente tem, um sistema de alarme, digamos assim. O nome técnico é eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Eixo HPA para facilitar. Pensa nele como uma linha direta. Começa no cérebro em duas áreas-chave, o hipotálamo e a hipófise, e vai até as glândulas adrenais, que ficam lá em cima dos rins. Quando o cérebro percebe algo como ameaça, ele manda um sinal. O hipotálamo avisa a hipófise, que manda uma mensagem para as adrenais. E aí as adrenais liberam hormônios. Os mais famosos são o cortisol e a adrenalina. Originalmente, isso evoluiu para a gente lidar com perigo físico, sabe? Imediato. Aquela resposta de luta ou fuga. Energia extra para, fugir de um bicho. Certo. Aquela descarga de energia que a gente sente num susto, né? Tipo uma freada no trânsito. Mas e o estresse de hoje? Pressão do trabalho, conta para pagar, trânsito. Isso não é um tigre, né? O corpo reage do mesmo jeito. Aí é que está o ponto crucial. A diferença entre o estresse agudo, esse do susto, e o crônico. No agudo, a resposta é rápida, pontual. A adrenalina até tira a fome na hora. O cortisol dá energia. E depois, tudo volta ao normal. O problema é o estresse crônico. As preocupações que não acabam, a pressão social, grana. São estressores mais psicológicos, que duram. E o nosso cérebro, coitado, ele não diferencia muito bem um prazo apertado de uma ameaça real à vida. Então ele mantém esse eixo HPA meio ligado o tempo todo. Resultado? O cortisol fica alto, não só por um momento, mas dia após dia, constantemente elevado. Entendi. Então o problema não é o cortisol em si, mas ele fica lá no alto o tempo todo, sem baixar. O material que a gente analisou falava que ele é uma espada de dois gumes. Agora faz mais sentido isso. Perfeito. O cortisol é vital. Ele regula o metabolismo, ajuda a controlar a inflamação, pressão arterial, um monte de coisa. E normalmente ele tem um ritmo, sabe? Um ciclo diário. Ele está mais alto de manhã, para dar aquele gás para começar o dia, e vai caindo, até ficar bem baixo à noite para a gente poder descansar. É o ritmo circadiano. Só que o estresse crônico bagunça isso tudo. Essa curva do cortisol fica achatada. Às vezes ele nem sobe direito de manhã, daí aquele cansaço ao acordar. E continua alto à noite, atrapalhando o sono, dando aquela agitação fora de hora. Essa perda de ritmo que indica que o corpo tá desregulado. E como essa bagunça no ritmo do cortisol atrapalha na prática quem está tentando perder peso?
Porque aqui o negócio fica interessante mesmo, conecta direto com aquela frustração que a gente falou, né? De se esforçar e a balança não mexer. Os efeitos são vários e um puxa o outro. Primeiro tem a desaceleração do metabolismo. O corpo, entendendo que está em perigo constante, ele entra num modo de economia. Ele reduz a taxa metabólica basal, a TMB. Quer dizer, ele começa a queimar menos calorias só para se manter funcionando, mesmo em repouso. É como se tentasse guardar energia para tempos piores, sabe? Ao mesmo tempo, acontece outra coisa: hiperglicemia e resistência à insulina. O cortisol joga açúcar, a glicose, no sangue. Era para dar energia para tal luta ou fuga, né? Só que no estresse crônico, essa glicose fica sempre alta. O pâncreas, para dar conta, libera mais e mais insulina, que é o hormônio que põe a glicose para dentro das células. Com o tempo, as células começam a não responder direito a tanta insulina, ficam resistentes. A glicose não entra fácil, continua alta no sangue e o pâncreas trabalha mais ainda, produzindo mais insulina. Vira um quadro de resistência à insulina e hiperinsulinemia. E a insulina alta, além de tentar controlar o açúcar, ela não tem também aquele papel de mandar guardar gordura? Isso explicaria a famosa barriga de cortisol? Exatamente. A insulina é um hormônio que sinaliza guarde energia. Quando ela está cronicamente alta, a mensagem para o corpo é: armazene gordura, pare de queimar a que já existe. E a combinação do cortisol alto com a insulina alta direciona essa gordura para um lugar específico, a região abdominal profunda, entre os órgãos. É a chamada gordura visceral. E olha, essa gordura não é só estética, não. Ela é muito ativa metabolicamente, produz substâncias inflamatórias, aumenta muito o risco de diabetes tipo 2, doença cardíaca, um monte de problema sério. Por isso que, para quem vive estressado, às vezes medir a cintura é mais importante do que olhar só o peso total na balança, entende? E para piorar um pouco o cenário, ainda tem a perda de massa magra. O cortisol também pode quebrar proteína do músculo para gerar mais glicose. Menos músculo significa o quê? Metabolismo ainda mais lento. E uma composição corporal pior, mesmo que o peso não mude tanto. Nossa, que coisa, hein? Quer dizer que a pessoa pode de verdade estar comendo direitinho, fazendo exercício e mesmo assim ganhar gordura, principalmente na barriga por causa do estresse, e ainda perdendo músculo? Faz todo sentido a frustração, aquela sensação de lutar contra o próprio corpo que tanta gente relata, né? É quase como se o corpo estivesse trabalhando contra, né? É bem essa a sensação. E não para por aí, não. O estresse também mexe direto com os sinais de fome e de saciedade. Vira uma bagunça no controle do apetite. O material que a gente analisou fala de 2 hormônios importantes aí, grelina e leptina. Como que eles entram nessa história? São eles que mandam a mensagem para o cérebro de tô com fome, eu tô satisfeito? Isso, de forma simples. Grelina, que vem principalmente do estômago, grita fome, estimula a buscar comida. A leptina, que vem das células de gordura, sinaliza chega, já tem reserva. Deveriam trabalhar em equilíbrio. Só que o estresse crônico e muitas vezes a falta de sono que vem junto com ele desregula essa dupla. Ele tende a aumentar a grelina, ou seja, mais fome, e a diminuir a ação da leptina, menos saciedade. Na prática, a pessoa sente uma fome mais forte, mais difícil de controlar, sabe? E tem mais um detalhe. Em quem já está com sobrepeso ou obesidade, pode surgir a tal resistência à leptina. Mesmo com muita leptina circulando, porque tem mais gordura, o cérebro fica meio surdo para ela. Ele não entende que já tem energia guardada, pensa que está faltando e aí estimula mais fome e manda economizar energia. É um ciclo vicioso. E a inflamação, que a gente já falou, piora essa resistência. Uau! Então, além de sentir mais fome, o corpo pode não estar percebendo direito quando já comeu bastante. Faz muito sentido. E aquela vontade específica, quase um desejo incontrolável por certos alimentos, os comfort foods, chocolate, doce, salgadinho, isso também tem a ver? Totalmente. Isso é o que a gente chama de impulso neurológico por alimentos hiperpalatáveis. O cortisol alto mexe com o cérebro, sim. Ele estimula o desejo por comida que é rica em açúcar, gordura e sal. E aqui é importante dizer,
Não é só falta de controle ou fraqueza, é neurobiologia pura. Esses alimentos ativam áreas de recompensa no cérebro, liberam dopamina, dão uma sensação de prazer, um alívio rápido do estresse. Funciona quase como uma automedicação, entende? É por isso que, nessas horas, um brócolis não tem a menor chance contra um brigadeiro, né? E isso leva direto porque a gente chama de alimentação emocional. Comer não por fome física, mas para lidar com ansiedade, tristeza, tédio ou o próprio estresse. Geralmente essa fome vem do nada, pede uma comida específica. A pessoa come mais do que queria e depois vem a culpa, o que, claro, gera mais estresse ainda. É um ciclo terrível. Caramba, o estresse parece que afeta tudo mesmo. O material que a gente viu também falava de outras conexões, tipo com a qualidade do sono e até com a saúde do intestino. Como que isso tudo se amarra com o peso? São peças que fecham o quebra-cabeça desse ciclo vicioso. Primeiro, a privação de sono. A gente já viu que o estresse atrapalha o sono, né? Cortisol alto à noite, mente a mil. E dormir mal por si só já bagunça tudo metabolicamente. Aumenta a grelina, fome, diminui a leptina, saciedade, piora a resistência à insulina, diminui o metabolismo basal. Sem falar que causa cansaço, né? Menos disposição para se mexer e afeta o cérebro a parte do controle, fazendo a gente tomar decisões mais impulsivas, inclusive na comida. Segundo ponto, o eixo intestino-cérebro. O estresse mexe com a digestão, altera o movimento do intestino, a produção de ácido, até o fluxo de sangue para lá. E mais importante ainda, ele muda as bactérias que moram no nosso intestino, a nossa microbiota. Pode levar a um desequilíbrio chamado disbiose, com menos bactérias do bem. E essa disbiose está ligada a um intestino mais permeável e a mais inflamação no corpo todo. E aí entra o terceiro ponto que amarra tudo: a inflamação crônica de baixo grau. Ela é um elo comum entre o estresse, a obesidade, a alimentação ruim, a disbiose. O próprio cortisol cronicamente alto, de forma meio paradoxal, pode fazer o corpo ficar menos sensível à sua ação anti-inflamatória. E a gordura visceral, aquela da barriga, produz um monte de substância inflamatória. E essa inflamação, por sua vez, piora a resistência à insulina e à leptina. Ou seja, o ganho de peso e o próprio ganho de peso, com a inflamação que vem junto, vira mais um fator de estresse, tanto físico quanto mental, e aí começa tudo de novo. Precisamente, é um ciclo que se auto-perpetua. O estresse inicial dispara as respostas que a gente viu, leva ao ganho de peso, especialmente visceral. Esse ganho de peso gera novo estresse. Psicológico, culpa, frustração, vergonha, estigma social. E fisiológico, inflamação, mais alterações hormonais. Esse novo estresse ativa de novo o eixo HPA, mais cortisol, e a roda gira, cada vez mais forte. Isso explica muito bem porque só cortar calorias naquelas dietas super restritivas muitas vezes não funciona a longo prazo, ou leva ao efeito sanfona, porque não está tratando a causa, que pode ser justamente o estresse. Olha, entender tudo isso é quase libertador, né? Tira um pouco daquele peso da culpa individual e mostra que o corpo está, na verdade, respondendo a um ambiente interno e externo que está muito desafiador. Fica claro que gerenciar o estresse é tão, ou talvez até mais importante, do que só contar calorias para quem busca saúde e um peso equilibrado. E por falar em dar um suporte extra para o corpo nessa busca por equilíbrio, a gente queria aproveitar esse momento para comentar sobre o Lift Detox Black. É um suplemento que tem chamado a atenção pela sua proposta de auxiliar nesse processo de bem-estar. A fórmula dele combina ingredientes naturais que, trabalham juntos para ajudar o corpo na queima de gordura, sabe? E também contribui para reduzir o inchaço, que é algo que muitas vezes acompanha o estresse, as alterações hormonais. A ideia é apoiar a saúde de uma forma mais geral. Para quem está buscando um aliado nesse caminho para ter um metabolismo mais equilibrado, uma sensação de mais leveza, talvez valha a pena conhecer. Mas, é importante dizer, o Lift Detox Black original, com garantia de qualidade e segurança, ele é vendido só no site oficial, tá? A gente deixou o link certinho aqui na descrição para quem quiser ver mais detalhes, mais informações. E, claro, vale sempre lembrar, né? Suplemento é um apoio,
É super importante conversar com um profissional de saúde, médico, nutricionista, antes de começar a usar qualquer coisa para ver se é adequado para o seu caso, tá bom? Bom, mas voltando aqui para a nossa análise. Como é que a gente pode, então, quebrar esse ciclo do estresse e do peso? Então, se a gente entendeu a complexidade do problema, a solução não pode ser simplista, né? Tem que ser uma abordagem mais integrada, que olhe não só para o sintoma que é o peso, mas para a raiz da questão, o estresse e o que ele causa no corpo. Não adianta só repetir o coma menos, mexa-se mais, se o maestro dessa orquestra toda, que são os hormônios regidos pelo estresse, continuar desafinado. Exato. O material que a gente viu sugere justamente essa mudança de foco. Em vez de ficar lutando contra a balança, focar em gerenciar o estresse, em restaurar o equilíbrio do corpo. E aí o controle do peso viria como uma consequência natural. Parece uma abordagem até mais gentil, né? Sim, é uma visão mais holística, mais sustentável a longo prazo. E o ponto de partida, muitas vezes, é a nutrição anti-inflamatória. O foco muda da contagem de calorias para a qualidade do que se come. O objetivo é diminuir aquela inflamação crônica de baixo grau que a gente falou. Isso ajuda a melhorar a sensibilidade dos hormônios, como a insulina e a leptina. Na prática, é reduzir muito o consumo de açúcar, farinha branca, gordura trans, ultraprocessado, tudo aquilo que a gente sabe que inflama. E priorizar comida de verdade, né? Alimentos integrais, cheios de nutrientes, pensando na dieta mediterrânea, por exemplo. Muita fruta, muito legume, verdura colorida, grão integral, peixe gordo, azeite de oliva. Alguns nutrientes são chave. Ômega 3, de peixe, linhaça, chia, polifenóis, das frutas vermelhas, folhas escuras, chá verde, cacau. Magnésio, que ajuda a relaxar, está nas sementes, nozes e espinafre. Triptofano, para ajudar no humor e sono. Tem nos ovos, frango, aveia. E claro, cuidar do intestino com fibras pré-bióticas, alho, cebola, aveia e probióticos, iogurte natural, kefir. O material até dá um exemplo de cardápio para mostrar como seria isso no dia a dia. Mudar o foco para a qualidade da comida em vez de só quantidade parece fazer muito sentido. E o exercício físico? Se fazer demais, pode até piorar o estresse. Como achar a medida certa? A atividade física aqui vira quase uma terapia. Ela faz muito mais do que só queimar calorias. Ajuda a limpar os hormônios do estresse, libera endorfina, que dá bem-estar, melhora o sono, dá confiança. O cuidado é, para quem já está muito estressado, pegar pesado demais, treino muito intenso e longo, pode ser mais um estresse para o corpo, pode até aumentar o cortisol. Tem que ter sensibilidade. A combinação ideal que as fontes sugerem parece ser um mix. Ter atividade aeróbica moderada, caminhar, correr leve, nadar, pedalar, para a saúde do coração, sono, queima de calorias, aquela meta de 150 minutos por semana é um bom guia. Incluir treino de força, musculação, exercício com peso do corpo, pilates com aparelho, para segurar a massa muscular, que o cortisol pode atacar, para acelerar o metabolismo e melhorar a ação da insulina umas 2 ou 3 vezes por semana. E, muito importante, adicionar práticas mente-corpo, tipo yoga, tai chi, algumas formas de pilates, meditação e movimento. Elas comprovadamente acalmam o sistema nervoso, ativam o lado do relaxamento. E o sono, que a gente viu que é super afetado e afeta tudo de volta. Como garantir que ele seja realmente reparador? Dá para melhorar isso? Com certeza. A higiene do sono é fundamental, não tem como negociar. É um conjunto de hábitos, na verdade. Tentar ter horário para dormir e acordar o mais regular possível até no fim de semana. Fazer do quarto um lugar só para dormir, escuro, silencioso, temperatura boa. Criar uma rotina para desacelerar antes de deitar. Largar as telas, celular, TV pelo menos 1 hora antes. Ler um livro, tomar um banho morno, ouvir música calma. Fazer uma meditação rápida. E cuidar com cafeína depois do almoço, álcool, comida pesada à noite. E usar a cama só para dormir e para intimidade, sabe? Não para trabalhar ou comer nela. Ok, então a gente cuida da comida, do movimento, do sono, mas e a cabeça?
como lidar com os pensamentos, as emoções que disparam o estresse e levam para a comida. Aí entram as estratégias cognitivas e comportamentais. São ferramentas para a gente treinar a mente a responder diferente. A atenção plena, o famoso mindfulness, e a meditação são chave. Elas ensinam a gente a observar o que está passando na cabeça, no corpo, no momento presente, sem julgar e sem reagir no automático. Isso ajuda a acalmar aquele eixo HPA, a baixar o cortisol. Começar com poucos minutos por dia, focando na respiração, já ajuda muito. E uma aplicação direta disso é a alimentação consciente, ou mindful eating. É levar essa atenção plena para o ato de comer. É reaprender a ouvir a fome e a saciedade. É parar antes de comer e pensar, tô com fome mesmo? É comer sem distração, prestando atenção no cheiro, na textura, no sabor, mastigar devagar. Perceber quando está satisfeito e parar ali, sem culpa, com mais compaixão pela gente mesma. Muda a relação com a comida. E tem outra abordagem importante, da terapia cognitivo-comportamental, que é a reestruturação cognitiva. É identificar aqueles pensamentos automáticos que ligam estresse com comida. Tipo, tive um dia péssimo, mereço comer isso. Ou, só vou me acalmar com um doce. Depois de identificar, a gente questiona se eles são verdadeiros, se são úteis, e tenta trocar por pensamentos mais realistas, mais construtivos, e buscar outras formas de lidar com a emoção que não seja só comer. E se, mesmo tentando tudo isso, a pessoa sentir que tá difícil demais, que não tá conseguindo sozinha? Buscar suporte profissional e complementar é super importante. Não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Um psicoterapeuta pode ajudar muito a entender as raízes do estresse, a desenvolver formas melhores de lidar com ele, a trabalhar questões de imagem corporal, autoestima. Terapias como a acupuntura também mostram bons resultados para modular o sistema nervoso. Alguns suplementos como magnésio, L-teanina ou plantas adaptógenas como a ashwagandha podem dar um suporte. Mas sempre com orientação de um profissional qualificado, tá? Nada de sair tomando por conta. E claro, o acompanhamento com um médico é essencial para descartar outras causas, ver o risco metabólico geral, coordenar tudo isso. Que visão completa, hein? Fica muito claro que para quem tá nessa luta com o peso e vive sob estresse, a abordagem tem que ser bem mais ampla. Mais gentil também, né? Olhando para o corpo e para a mente como uma coisa só. Sai aquela culpa, entra mais autoconhecimento, autocuidado. Exato. Muda totalmente a perspectiva. O foco sai daquela guerra contra a balança que, vamos combinar, já é estressante por si só, e vai para o cultivo do equilíbrio interno. Quando a gente aprende a lidar melhor com o estresse, com comida que nutre, com um movimento que equilibra, com um sono que repara, com uma mente mais presente e gentil, a gente cria as condições para o corpo naturalmente achar o seu ponto de equilíbrio. O peso saudável vira quase um efeito colateral de se sentir bem. E se o caminho para ter uma relação mais saudável com o nosso corpo, com o nosso peso, não fosse sobre se esforçar mais com dieta restrita e cobrança, mas sim sobre se cuidar melhor, com mais gentileza, mais compaixão, tentando entender e acolher as respostas complexas do nosso corpo a esse mundo tão estressante que a gente vive? Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as coisas, a trazer novas ideias sobre esse tema que é tão importante. Agradecemos demais a companhia de todos hoje e não esquece, se gostou do papo, deixa o like, se inscreve aqui para não perder as próximas análises e ativa o sininho para receber o aviso. Até a próxima!